Olá, sejam todos bem-vindos, bem-vindas ao Acades Podcast, seu espaço de conexão e universo dos supermercados. Diretamente aqui da Expo Super 2025, em Balneário Camboriú, falamos sobre tendências, inovações e histórias por trás desse universo que impacta nossas vidas diariamente. Bom, para quem não me conhece, eu sou a Bruna Falani, eu sou consultora e fundadora da Shopper2B, tenho sido a voz do cliente e do consumidor no conselho, no negócio e nas estratégias e decisões da indústria e do varejo. Bom, antes da gente começar, eu queria lembrar você de se inscrever, deixar seu like e compartilhar com seus colegas do setor, para que vocês não percam nenhum episódio, né? E que também possa acompanhar o Acades Podcast através do YouTube, através do Spotify, Deezer e Amazon Music. Bom, no episódio de hoje, eu acho que vocês vão gostar bastante. A gente está falando de uma área estratégica e que está em transformação dentro da indústria, que é o trade marketing. Como ele vem se conectando e qual é a importância, como que a gente pode entender um pouco mais sobre o universo de retail media. Bom, para essa conversa, eu trouxe aqui duas pessoas de peso, duas convidadas que vão conseguir trazer um pouco mais sobre a prática do dia a dia. Estou recebendo aqui a Roberta, que é a gerente de trade marketing da Coca-Cola FEMSA. Isso. Bem-vinda. Obrigada. E a Alessandra, que é a coordenadora regional de trade marketing da FEMSA. Obrigada. Elas vão compartilhar com a gente integração de como está mudando o jogo no relacionamento entre indústria, varejo e consumidor. Bom, então, se você trabalha com varejo, marketing ou vendas, ou simplesmente quer entender de dados e tecnologia que estão transformando o ponto de venda, fica com a gente, porque o episódio de hoje está imperdível. Meninas, sejam super bem-vindas, uma conversa super legal, eu acho que um tema muito importante, super atual. Então, eu queria aqui começar a gente batendo um papo, conhecendo um pouco sobre vocês. E aí, Roberta, queria que a gente falasse um pouco mais sobre o papel estratégico do trade marketing. Então, para começar, como que o trade marketing tem evoluído no contexto da indústria nos últimos anos? Ainda é visto como uma área de suporte ou esse papel mudou? Me conta um pouquinho sobre sua visão sobre esse papel nesse momento. Olha, Bruna, em primeiro lugar, né, um bom dia a todos. Gente, obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês. A gente percebe o quanto o trade tem evoluído e evoluído muito nesses últimos anos, né? A área, ela deixou de ser uma área com foco, basicamente, em execução de loja para ser transformada e passar a ser muito mais estratégica, né? Essa área de trade que vai fazer a conexão do planejamento das marcas, e também pensar um pouco como a gente realiza esse planejamento com uma execução qualificada, pensando sempre na jornada do nosso shopper dentro da loja. Essa área dentro da FEMSA, ela é considerada o coração da empresa, né? A gente garante o impulsionamento de questões super importantes para o nosso negócio, como estratégias, volume, desenvolvimento de iniciativas, pensamentos de inovações. Essa área que vai pensar, sim, na jornada do shopper com o maior cuidado e entender como a gente melhora essa jornada e atua onde a gente precisa avançar. Muito bom. Alessandra, e na prática, como você vê que isso reflete no dia a dia do time de trade? O que mudou nos últimos anos? Conta um pouquinho pra gente. Bom, primeiramente, bom dia, Bruna. Bom dia, pessoal. Esse papel mudou bastante, tá? Hoje o trade ele é muito mais dinâmico, analítico, trabalha com dados, né? No passado, o trade era mais calendário promocional, né? Visibilidade de campanhas e materiais para execução. Atualmente, a gente estuda mais o nosso shopper, o nosso consumidor, né? Para fazer uma entrega, uma experiência melhor dentro de loja, tá? Atualmente, a gente, então, analisa muito dados de sellout. A gente tem muita tecnologia para fazer esse acompanhamento e esse conhecimento, né, do nosso shopper em tempo real. Nós estamos tanto dentro da companhia, quanto com as informações dos nossos parceiros e até mesmo dentro da loja, entendendo o que o nosso shopper ele procura, o que ele deseja, tá? E atuando sempre na história da decisão da compra, né? O nosso cuidado é qual que é esse caminho que o shopper faz na loja e como a gente trabalha com grandes frentes de olhar, atenção para pontos de contato
que a loja tem, né, em todo o seu espaço. E esse espaço não é só o físico, é o espaço também digital, né? Porque a gente também tá lá nesse caminho de conexão com o nosso shopper, né? É uma integração tanto do digital quanto no físico, né? Isso está cada vez mais forte. Isso. Perfeito. Então, olha que importante que a Roberta e a Alessandra contaram aqui pra gente. Falaram, apesar do trade a gente pensar na execução, no ponto de venda, tem que olhar para a estratégia, tem que olhar para os dados, entender do comportamento do nosso shopper para entender como que isso se desdobra de uma forma mais correta e assertiva no ponto de venda. A gente tem que olhar para os pontos de contato para entender o que faz sentido dependendo da interação que eu quero ter, como que isso se conecta no ponto de venda. Exatamente. Né? O comportamento de navegação, elasticidade de preço. Então, nós temos aí muitos dados, né, para poder fazer o... Esse é um ponto importante que a Ali está trazendo. A gente se baseia em muitas pesquisas, né? Muitos parceiros nossos que nos trazem dados baseados em muitas pesquisas de como esse shopper está permeando, como o consumidor ele se conecta com as nossas marcas, mas também a gente olha essa conexão através do nosso cliente, né? Como o nosso cliente traz dados, como é o comportamento regional do nosso cliente. Isso também é um fator super importante que a gente olha com muito carinho, né? Regionalmente, a gente tem comportamentos distintos, né? Dentro de cada categoria que a gente atua. Então, olhar para isso de uma forma super particular também é um cuidado nosso. A gente olha dados e também olha dados de uma forma muito específica e muito dedicada ao carinho, né? Que a gente tem com o consumidor regional, que a gente também atua. Então, isso é um cuidado do nosso dia a dia, tá? Acho que essa é uma característica do trade importante de conhecer as regiões, conhecer a necessidade do cliente, né? Então, a gente está falando de uma marca global que vai se adaptando ao país que ela está, aos estados que ela está, ao varejo que ela está, para poder atender da melhor forma aquela necessidade daquele consumidor daquela cidade. Perfeito. E o trade tem um papel muito importante nisso, né? A indústria faz os seus estudos, né? Tem todo um preparo, mas é a importância da gente conversar e entender o nosso parceiro, sim. Porque é essa questão da regionalização, né? Sim. Nós temos muitas informações ali dentro do nosso cliente, a gente precisa, sim, fazer a utilidade dessas informações. E perceba o quanto elas falaram de informação. A gente tem informação, a gente usa informação, então é importante porque às vezes vocês têm acesso ou podem a informação ou o dado que você tem dentro de casa pode contribuir muito para essa tomada de decisão. E Roberta e a Alessandra estão trazendo aqui muito essa questão. Acho que é importante como que a gente recebe essa informação e que tipo de decisão a gente toma a partir dela, né? Seja de elasticidade, seja de comportamento. Isso é fundamental, né? Muito. Muito bom. Vamos falar de retail media, que eu acho que é um componente adicional de que a gente está falando do trade marketing. O trade já tem uma oportunidade, uma capacidade enorme, e o retail media ele vem para somar nessa estratégia, né? Então, a gente sabe que ele está crescendo muito, mas ainda é uma novidade dentro da indústria ou dentro do segmento, talvez no geral, né? Como que vocês enxergam esse movimento? Queria que vocês falassem um pouco do qual é a percepção que vocês têm de retail media e como ele vem se desenvolvendo dentro da Coca-Cola, mas também dentro do segmento. Bruna, é uma ótima pergunta, porque o retail media está super em alta, né? E a gente percebe essa ferramenta como uma grande evolução, né? Na relação que a gente constrói entre uma indústria, entre um varejo e o próprio shopper, né? Então, antes, né, tradicionalmente, a gente tinha uma forma de mídia, que era TV, rádio, né? Alguma conexão digital aí. E agora a gente tem o retail media nos trazendo a possibilidade de se conectar com o shopper de uma forma mais direcionada, né? E se a gente conseguir explorar esse retail media com qualificação, né? E de novo falamos sobre dados, né? O quanto é importante. Estamos lá utilizando o retail media e se conectando com um olhar de informações, de desempenho, né? Eu acho que a gente consegue qualificar a utilização do retail media e potencializar, né? E a gente está falando de potencializar avanços para negócio e também, de certa forma, minimizar algumas despesas que, teoricamente, a gente teria se a gente não estivesse observando esses dados, né? Então, para mim, é uma super evolução e a gente garantindo um cuidado com o acompanhamento dessa jornada do shopper, que eu acho que é o fundamental para a gente poder fazer o retail media acontecer com qualidade. Eu acho que a gente tem grandes avanços com tudo que o retail media pode trazer para a gente nesse relacionamento
entre indústria e varejo. Perfeito. É como dentro desse dia a dia da loja, né? Porque agora o que a Roberta está falando é a gente já tem acesso e já comunica, já se fala com o cliente de diferentes formas. TV e rádio sempre foi muito forte. Agora a gente tem outras formas de conexão e a loja, por exemplo, é uma delas, né? E como a gente dentro dessa jornada do cliente com essas interações que tem, qual que é o papel, como que o retail media ganha um papel importante dentro desse contexto. E o legal é que a gente está mudando o jogo, né? A gente está conectando branding com performance, né? De uma forma mais integrada. É um bom caminho, né? Muito bom. E, Alessandra, como isso se traduz aí em ações de campo, né? Me traz aí exemplos para o pessoal entender um pouco como tem sido como tem sido feita a ativação de retail media. O que você pode dizer um pouco mais sobre isso? O que tem funcionado na perspectiva de vocês? Perfeito. Eu vou trazer agora um exemplo de uma ferramenta que o varejista tem trazido muito para nós, né? Pedido para a gente olhar com detalhe, que é o CRM. Nós fizemos uma campanha de refrigerante, né? Consumo individual. Muito focado, olhando muito no detalhe, o cliente que faz, exemplo, faz a compra de refrigerantes com combo, né? Ou procura bebidas sem açúcar. Então, nós enviamos para esses clientes a comunicação que eles precisavam receber. Se o cliente ele consome bebidas sem açúcar, nós vamos falar sobre produtos de saudabilidade, né? Vamos levar esse tema para ele. Então, isso gera um maior número de conversão. A gente consegue fazer a comunicação correta para aquele consumidor, para aquele shopper, né? E aí a gente só precisa ter uma atenção, né? A gente tem que cuidar com uma comunicação genérica ou invasiva. Quando a gente fala de invasiva, é quando nós fazemos diversos disparos em diversos meios. Eu estou mandando para ele uma comunicação, não via WhatsApp, via e-mail marketing, push. Ele está recebendo a mesma comunicação, que se torna cansativo, né? E quando a gente fala de uma forma genérica, eu estou enviando uma ação, uma comunicação de cerveja para uma pessoa que faz um consumo de sucos. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Tem que ter esse cuidado para não se tornar cansativo e para que, de fato, ele gere uma conversão maior. Perfeito, perfeito. E no nosso caso, a gente consegue aproveitar essas ferramentas para segmentar campanhas e experimentar. Imagina que, de alguma forma, a gente está querendo potencializar algum lançamento, algum produto específico. Se a gente consegue atuar com essas plataformas de uma forma mais segmentada, a gente testa. E se a gente entender que faz sentido, a gente expande, né? Isso também, de certa forma, é muito bacana para esse relacionamento e para a gente, como indústria, aproveitar essa ferramenta também é muito interessante, né? Super importante isso, que está muito atrelado ao testar, a aprender, né? E se não deu certo, como eu corrijo a rota, e se deu certo, como eu potencializo isso, né? Super importante. E entendendo sobre esses caminhos, a gente consegue cada vez ser mais assertivo, e isso acho que eu brinco que a gente erra todo dia, a gente só não mede. Exato. Então, a gente precisa começar a medir para a gente poder errar menos. Então, esse é um caminho importante. Exato. E isso faz parte do atual, né? A gente consegue testar em tempo real. O nosso parceiro, ele nos traz dados e nós conseguimos fazer esses testes, né? Em tempo real. Eles trazem esses insights e a gente consegue fazer a execução dessas ações, dessas comunicações. Perfeito. Bom, a gente já passou pelo que como que vocês estão percebendo o trade marketing, como que o retail media chega com essa força. Agora eu queria falar um pouco sobre benefícios e impactos, né? Então, olhando para a ótica da indústria, Roberta, quais são os principais ganhos que vocês perceberam ao integrar trade marketing e retail media? No nosso dia a dia, assim, eu vejo quanto fez diferença um ganho. O que a gente teve de muito ganho foi a questão de avançar com planejamento e execução. A gente está falando mais de planejar e executar com mais qualidade. Isso eu percebo o quanto fez diferença na nossa jornada. E, de certa forma, a gente consegue, com o Retail Media também, garantir que a gente está efetuando a entrega da estratégia da marca nos pontos de contato corretos, né? A gente consegue, de certa forma, não só falar de como a gente se planejou para entregar a iniciativa no shopper, mas como isso efetivamente aconteceu no ponto de venda. Então, isso também é um
ótimo ganho que a gente teve com esse avanço do retail media, né? Perfeito. E você, Alessandra, para o consumidor, ele percebe esse movimento? O que você acha? Como que isso afeta ou tem afetado a experiência dele? Com certeza o consumidor ele percebe, tá? E ele se sente mais valorizado, né? Porque nós estamos entendendo o momento dele, o momento, o que ele necessita, o que ele precisa. E aí aquele cuidado que eu havia comentado, a gente fazer essa entrega, essa comunicação, né? Do que ele de fato ele precisa, né? Do que ele precisa para estar em loja. E é claro, a gente precisa ter atenção para não fazer aquelas comunicações invasivas e genéricas que eu havia comentado Perfeito. anteriormente, tá? É uma combinação de dados e sensibilidade que garante uma boa experiência e isso tem sido de grande aprendizado para nós. Perfeito. Acho que um ponto importante aqui é que a gente evoluiu como empresa, como segmento, mas o consumidor também. Ele também está com mais acesso à informação, ele também está mais atento de como ele está sendo atendido, percebido, né? Então, isso que a Alessandra comentou de cuidado com como você fala, ele também está atento, ele também quer receber as suas promoções, mas aquilo que faz sentido, eu acho que é algo que já está movimentando, ele já está sentindo a importância que ele está sendo tratado, seja pelo varejo ou pela marca, né? Muito, muito, Eu muito. acho que é um ponto importante. Meninas, caminhando para o fechamento, eu queria falar um pouco de desafios e Já futuro. tá acabando? Já está acabando. Ai, ai. Roberta, queria que você falasse um pouco, olhando para frente, né? O que você vê como grande desafio da indústria nesse novo cenário de trade retail media? Que mensagem que você deixaria aqui para o pessoal que está assistindo? Bom, falando exclusivamente aí de trade, eu vejo o quanto a gente precisa avançar como área uma área que vai conduzir a integração entre diversos setores, né? A gente está falando de a necessidade de a gente se integrar com áreas que são anteriormente elas já não eram tão próximas e agora elas precisam ser muito próximas. A gente está falando de vendas, né? A gente está falando da parte de marketing, a gente está falando da parte de TI, né? Que nos ajuda com muita automação de dados e, óbvio, né? Esse olhar também para dados. A gente tem um grande desafio aí de avançar com a utilização das informações que a gente tem. Acho que todos nós trabalhamos muito com dados e como a gente utiliza esses dados de uma forma mais rápida, mais ágil, para tomar decisões de uma forma rápida. E isso também passa por uma evolução também do perfil do colaborador da área de trade, né? Na minha percepção. A gente tem que garantir um dia a dia mais analítico, né? Com mais necessidade de revisão de processos operacionais, que a gente diminua um pouco essa jornada e automatize mais o que a gente precisa. E, de certa forma, também avançar com uma execução também ágil, né? Porque a gente também não pode trabalhar só com a história de planejar, se organizar, olhar dados, se a gente também não consegue fazer transformação no ponto de venda, né? Uma conversão rápida no ponto de venda. Então, chegar nesse perfil que mistura o olhar analítico também com uma execução ágil é mais complexo e por isso que a gente precisa fazer uma integração até maior com as áreas que que são pares nossos e são, né, parceiros nossos, como é o comercial e também é uma área de dados, né? Acho que esse é o caminho que a gente tem que chegar. Importante que a Roberta está falando sobre esse olhar para o cliente, como eu faço isso acontecer no ponto de venda, como eu faço isso chegar da melhor forma, mas sem dados, sem pessoas, sem essas relações entre equipe, né? Sem essa relação indústria em varejo, nada acontece. Né? Então, como é importante a gente olhar para todos esses fatores para que o universo do que a gente quer oferecer para o cliente, seja através de trade ou seja através de retail media, aconteça. E nessa jornada a palavra colaboração faz muito sentido, né? Porque a gente precisa dessa colaboração para fazer o dia a dia, né, mais ágil mesmo. É um movimento que a gente precisa permear. Muito bom, obrigada, Roberta. Bruna. E para você, Alessandra, como que você acha? Quais são os desafios? O que você enxerga de futuro? Que mensagem que você quer deixar? Eu vejo o trade hoje como um hub, né, para a área comercial. Nós não estamos mais no meio do caminho. O trade não é mais uma área no meio do caminho. Atualmente, ele conecta todas as pontas. O varejista, a marca, o canal e a execução. A tendência e que o trade assuma a área central nas decisões da companhia, das indústrias, ele tem aumentado, ele vai se tornar de grande proporção. Com a tecnologia, com os dados, né, que nós temos hoje em mãos, com foco e experiência que o trade tem, né, junto com a área comercial e, enfim, com a indústria, a gente vai deixar de ser apenas uma área estratégica, tá? E sim, passar a ser um coautor também das decisões dentro da companhia.
que a Alessandra está trazendo é super importante sobre o protagonismo do trade marketing no negócio, né? De quanto isso passa a ser relevante justamente por aquilo que a gente falou, do conhecimento que ele tem do detalhe, para poder trazer para a companhia as estratégias e como isso contribui para que as decisões sejam mais estratégicas, somados aos dados, né? Somando as pessoas, né? Somando o olhar para o consumidor ou para o shopper. Meninas, adorei. A conversa foi super boa. Acho que ficou claro que trade marketing não deixa de ser apenas uma execução, mas também passa a ser uma inteligência aplicada, como isso pode contribuir para o negócio. E acho que a Roberta e a Alessandra trouxeram aqui mensagens importantes. Eu queria agradecer, espero que tenha sido bom para vocês, acho que as mensagens foram super valiosas. Bom, queria agradecer para você que nos acompanhou até aqui, deixar meu muito obrigada pela audiência. Acho que a conversa foi super rica, contribuiu muito, espero que tenha feito a diferença para o seu negócio e acho que a gente pode terminar aqui brindando e agradecendo esse momento tão importante. Ótimo, Obrigada, vamos. Bruna. Obrigada, Bruna. Saúde! Saúde, gente. Obrigada. Sucesso para todos.